Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, Rainides Brasil. E nesse primeiro vídeo eu quero me apresentar para você. Eu gostaria que você conhecesse a minha história, o porquê que eu estou aqui, o porquê, como que eu cheguei até aqui, ok? Bom, eu sou mãe de uma menina de 4 anos, que nesse momento da gravação desse vídeo tem 4 anos. E hoje ela é uma criança calma, uma criança tranquila, uma criança que brinca sozinha, mas nem sempre foi assim. E a nossa história começou muito antes dela nascer. Quando eu nem estava grávida ainda, uma amiga minha me contou, mãe de 2 filhos, me contou que o segundo filho dela era muito diferente da primeira filha. Ela me disse que o segundo filho chegava a chorar 40 minutos, 1 hora sem parar, se ela não pegasse a criança no colo. E eu lembro de pensar, de até julgar ela em pensamento, né? Pensar o quanto essa criança era bardosa, né? Aqui no Sul, eu sou de Porto Alegre, então aqui no Sul a gente tem costume de chamar as crianças que são manhosas de bardosas. E eu pensei assim, nossa, como essa criança é bardosa, aquela coisa toda. E quando a minha filha nasceu, eu percebi que ela era diferente. Eu percebi que o choro dela era muito alto, que ela era muito irritada. Desde os primeiros dias ela já deu sinal de irritação constante. Eu lembro que ela ficava esfregando um pezinho no outro, assim, demonstrando irritação. E ela chorava muito, e aquele choro sofrido, sabe, muito alto. Mas eu não queria admitir que ela pudesse ser Rainide, né? E também uma outra questão que me fazia a minha consciência apitar dentro do meu cérebro de que realmente a minha filha era Rainide era o apego extremo. Então, ela nunca foi aquela criança, aquele bebê, que brincava sozinha, que se distraía sozinha. Ela queria colo o tempo todo. A Evelyn acordava 7, 8 vezes por noite. Ela queria mamar o tempo todo. E tudo isso me demandava muito, me deixava exausta, esgotada, emocional e fisicamente. E apesar disso tudo, eu não queria admitir que a Evelyn era Rainide. Então, eu pensava, quando ela fizer 6 meses, 7 meses, 8 meses, que ela começar a gatinhar, então a coisa vai mudar, né? Ela vai se desapegar e ela vai começar a brincar sozinha e a coisa vai mudar. Só que ela começou a gatinhar e isso não aconteceu. Ela começou, daí eu pensei, não, quando ela começar a caminhar, isso vai mudar. Adivinha só? Ela começou a caminhar com 11 meses e não aconteceu. Ela continuava dependente de mim 24 horas. E a pior parte era o sono e a segunda pior parte era a hora do almoço. Eu lembro que ela se pendurava nas minhas pernas e chorava desesperadamente querendo colo. Além disso, ela não ficava com nenhuma outra pessoa. Era desesperador o choro dela se eu tentasse deixá-la com qualquer outra pessoa. Nem mesmo o pai dela às vezes não servia. Tinha que ser eu o tempo todo. Só que quando ela fez 11 meses, começaram as birras junto. E eu lembro que não era qualquer tipo de birra, eram crises de choro muito intensas, né? Porque o que é a birra? A birra, ela é uma expressão corporal de raiva da criança, então a criança bate no quem estiver por perto, ela demonstra aquela irritação e ao mesmo tempo ela chora muito, né? Então, as crises de birra da Evelyn não eram qualquer tipo de birra, elas eram crises muito fortes, ela chorava 40 minutos, 1 hora até a exaustão. E isso não acontecia uma vez por semana. Não, isso acontecia 3, 4 vezes por dia. Eu lembro que tinha dias que ela chegava a dormir depois que ela se acalmava de tanta exaustão que o corpinho dela produzia por causa daquele choro. Então eu comecei a me desesperar, porque eu me sentia, além de todo esgotamento físico, além de todo esgotamento emocional, além de me sentir sufocada, porque a minha filha dependia de mim 24 horas, além de não dormir direito, porque ela acordava muitas vezes por noite, além de toda a demanda do mamar, né, que ela mamava no peito, ainda tinha a questão das birras. Então eu comecei a me sentir insuficiente, incapaz de lidar com tudo aquilo. E comecei a desejar que a gente pudesse achar uma solução para aquilo, que a gente pudesse ter um convívio tranquilo, que a gente pudesse, que a minha filha fosse uma criança calma. E eu comecei a pesquisar, eu lembro que eu comecei a pesquisar sobre crianças Rainide, sobre as birras, sobre tudo, qualquer coisa que eu pudesse achar a respeito desse assunto.
E na época, o que eu encontrei foram dicas sobre como lidar com birras, sabe? Mas nada assim que me dissesse, olha, tá aqui a raiz do problema, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Então, só que essas dicas, elas meio que remediavam na hora, sabe? Elas não iam na raiz do problema. Então, eu decidi que eu queria a solução daquilo de fato. E eu mergulhei fundo. Eu fui pesquisar livros, eu fui ler artigos, eu comprei cursos, tudo sobre disciplina positiva, sobre educação, sobre neurociência. Li até aquele livro, O Cérebro da Criança, eu li ele inteirinho, de capa a capa, porque eu estava buscando a solução. Lá pelo meio do caminho eu encontrei um mestre montessoriano que me mostrou o fato como a criança fica quando ela está em desequilíbrio e como ajudar uma criança a se tornar equilibrada. Ali eu achei a solução, eu comecei a achar a solução para o problema, porque através desses estudos, de tudo que eu já tinha acumulado, dos livros, dos cursos que eu tinha comprado sobre disciplina positiva, eu comecei a ligar os pontos. Neurociência, psicologia e tudo mais, eu comecei a ligar os pontos com aquilo que ele estava me falando, e então comecei a colocar em prática. E a partir do momento que eu comecei a colocar em prática todo aquele conhecimento ali, tudo, e principalmente focando em ajudar a minha criança, minha filha, a Evelyn, a se tornar calma, tirar aquele desespero de dentro dela, tirar aquela angústia, aquele medo que morava dentro dela de ficar sozinha, de brincar sozinha, tudo aquilo que paralisava ela. A partir do momento que eu comecei a ajudar ela a se tornar uma criança tranquila, as birras começaram a ir embora. Aquelas birras que aconteciam 3 ou 4 vezes por dia passaram a acontecer uma vez por semana, depois uma vez por mês, e depois simplesmente desapareceram, sabe? Acontecia ocasionalmente. Todo aquele apego foi se diluindo com o tempo. Quando a Evelyn chegou aos 2 anos, ela brincou a primeira vez sozinha. E aos 2 anos ela praticamente não tinha mais birra nenhuma, não tinha crise nenhuma emocional. Então, assim, aonde era para ela estar no auge, que todo mundo chama do terrible two, a minha filha estava tranquila, estava calma, sabe? Então, eu percebi que aquilo que eu tinha nas mãos era ouro. E foi aonde a primeira vez eu quis compartilhar aquilo com as pessoas. E a partir daquele momento, hoje a minha filha tem 4 anos. A partir de 1 aninho e meio dela pra frente ali, 1 aninho e meio a 2 anos, que eu comecei a compartilhar aquele conhecimento, eu não parei mais. Então esse é o objetivo desse canal. Informar você, ajudar você, principalmente ajudar a sua criança a se tornar uma criança calma, tranquila e vocês poderem ter um convívio tranquilo, uma família feliz, uma maternidade plena e em paz. Bom, aqui eu vou deixar o meu beijo, o meu abraço para você, o meu Deus te abençoe. E se inscreva nesse canal, se inscreva porque aqui, se você é mãe de uma criança Rainide, se você se identifica com as características, você vai encontrar não apenas acolhimento, como conhecimento e tudo o que você precisa para transformar a sua vida, tá bom? Um beijo, fica com Deus!